Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agência, tá? O que que é a agência? É você não esperar, é você não ficar esperando que, por exemplo, o tech lead confie em você, que alguém te peça uma opinião, tá? Que vão te promover. Isso é depender dos outros, tá? E na carreira, seja em tecnologia ou em qualquer área, o que você precisa fazer é ter agência, tá? Agência é quando você toma o controle daquilo que você do que você tem controle, né? Ou deveria ter controle, tá? E a diferença entre cargos, muitas vezes, ela não vem apenas de uma questão técnica, né? Elas vêm de postura, tá? Sobre você tomar responsabilidades para si. E, obviamente, ela vem de expertise de você ser capaz de tomar essa responsabilidade para você, tá? Então, você tem que começar a agir como um programador sênior, um programador mais uh, uh, pleno, antes de você realmente chegar nesse nível, tá? Você precisa anotar as coisas que você vai falar numa reunião para você ser incisivo e curto e rápido, sabe? Você não quer demorar e ficar falando muito, mas você também tem que falar. Algo que eu vejo muito, assim, que os júniors tendem a fazer é que eles costumam, cara, não falar durante uma reunião. Sabe, eles não fazem pergunta, eles não conversam, eles esperam e aí eles vão falar com aquela pessoa que é tipo uma pessoa safe, sabe? Uma pessoa segura para eles, assim, porque eles têm um certo medo de demonstrar que eles não sabem. Só que aqui que mora a grande questão é que para as pessoas de mais alto nível na empresa, elas têm mais coisas para trabalhar, então elas não vão notar você. Elas não vão olhar para você, entende? Elas ficam assim, cara, a gente precisa fazer tal coisa, a gente precisa fazer não sei o que. E elas vão lembrar de você quando elas olharem para uma parte mais inferior que elas não querem fazer ou que elas acham que não demanda uma responsabilidade muito grande ou que não precisa, sabe? É um trabalho assim, tipo fazer documentação, é, testar alguma coisa, ouvir um usuário, todos esses trabalhos assim que for mais de baixo nível, eles vão passar para você. Só que se você não souber conversar sobre isso, se você não conseguir trazer soluções, se você não agilizar essa parada, isso acaba te prejudicando, sabe? Você fica com medo de errar publicamente, medo de fazer uma pergunta boba. Então você precisa demonstrar que você pode assumir uma responsabilidade. Isso vai consequentemente aumentar a tua visibilidade, tá? E cara, quem quer crescer, ele vai resolver um problema, entendeu? Tu não pode ficar ali parado e não começar a perceber os problemas que existem, sabe? E fazer sugestões, mesmo que elas sejam bobas. Porque aqui entra a real sacada. No momento que você faz uma sugestão, tá, não tô falando assim, não, vamos fazer tudo do zero, vamos refatorar essa porra toda e usar design patterns e fazer. Como é que é aquela porra lá que o pessoal adora? Não sei o que, hexagonal, arquitetura hexagonal e não sei o que. Não, não é isso que eu tô falando. O que eu tô falando é o seguinte: no momento em que você faz uma sugestão de como deveria funcionar uma funcionalidade, ou quando você fala sobre um fluxo de um processo que já está automatizado, primeiro você demonstra uma autoridade naquilo que você trabalhou, muito importante para poderem confiar em você, mas também quando você começa a questionar todas essas coisas, você vai entender que existem outras prioridades, tá? É interessante que talvez você procure entender quais são as outras prioridades dos líderes e dos gerentes e tudo, mas também você recebe essa sabedoria, tá? É tipo assim, a gente não pode fazer isso porque tal coisa, porque não sei o que. Você tem que ouvir o histórico e a autoridade. Por quê? Porque isso também vai te dar autoridade. Quando entrar outras pessoas novas na empresa, ou quando você precisar executar uma solução de um problema, você vai ter todo esse conhecimento, tá? E assim, é necessário que você comece a criar uma espécie de mapa daquilo com que você trabalha, certo? Você tem que ser dono do seu trabalho.
E para você ser dono do seu trabalho, você precisa entender o que você está executando no contexto que você está executando. Se você não entende o que você está executando, se você não entende o contexto, tu é só um trabalhador de baixo nível, entendeu? Para você começar a participar das decisões, para você começar a ganhar responsabilidade, você precisa ir além, tá? Como é que você vai além? Você recebe uma task, tá? E aí você estuda aquele processo todo dentro dessa task. Você tenta entender todo o contexto. Você grava as reuniões, grava a tela, escuta o que o sênior está te dizendo. Você anota, você tenta discutir, tá? Você tenta criar uma espécie de autoridade, sabe? Você vai começar a engatinhar e aí depois você vai se levantar e começar a andar e aí eventualmente você vai correr. Só que se você não fizer esse trabalho logo no começo, você não vai conseguir se desenvolver, tá? E você precisa entender que carreira técnica também é política, tá? Ela é política, você precisa de uma visibilidade, você precisa comunicar o que você está fazendo, você precisa conversar com o seu superior sobre crescimento, você tem que tornar explícito e ter um posicionamento de que você quer mais responsabilidade, que você quer crescer, e isso é muito importante, tá? Isso demonstra uma maturidade e demonstra uma vontade de realmente resolver as coisas dentro da empresa, sabe? E isso tira o peso dos caras que são mais seniors, porque eles não precisam se preocupar se você vai ou não assumir a responsabilidade. Eles não precisam fazer tudo mastigado para ti, porque tu não vai fazer isso, entendeu? Então, assim, você não pode esperar o reconhecimento, você não pode esperar a promoção, você não pode esperar para aprender, sabe? Você tem que ir atrás, construir as tuas questões dentro desse processo, dentro dessa task, e ir já com isso tudo pronto, tá? O sênior ele não vai fazer um trabalho de te explicar tudo isso. Claro, talvez tenham sêniors bons e você vai ter um mentor dentro da empresa e, porra, isso é incrível, isso é incrível. Mas, infelizmente, a grande maioria dos lugares não possui isso. Por quê? Porque falta gente no mercado. Tá? Quando a gente diz falta gente do mercado, não acho que eles vão contratar qualquer pessoa, né? Eu acho que vendeu-se muito essa ideia na internet, tá? Vendeu-se muito essa ideia na internet de que, você sabendo ali, eles te contratam. Não, não é assim, tá? Não é assim. Quando eles dizem falta gente no mercado, eles não estão falando que falta um número de pessoas, mas sim que falta pessoas capacitadas. E a maneira de você mostrar que você é capacitado é você demonstrando autoridade, é você sabendo do que você está falando, é você demonstrando que você construiu e conseguindo falar sobre isso, é você conseguindo falar com o usuário e demonstrando que você entende o processo e cara, isso é muito, muito necessário, sabe? Vão existir diversos seniors que eles não conseguem fazer isso. E é por isso que você precisa treinar os dois lados. Eu sei, é difícil. Muita gente vende essa ideia de que programação é uma área que você não precisa se comunicar. E isso é muito errado. Isso é muito errado. Isso é muito errado. Tá? Por quê? Porque você é um artesão. O que você aprende é falar com o computador. Tá? E claro, você pode ter suas próprias ideias e aí fica mais fácil você falar com o computador. Mas se não for assim, você vai ter que construir um domínio, uma expertise ao longo dos anos trabalhando num lugar, certo? Então, sei lá, você trabalha para supermercado e aí você constrói lá as features e dá manutenção no software de supermercado e aí com o passar dos anos tu vai adquirindo muita experiência e começa a entender como é que funciona um software de mercado e aí você consegue construir um sozinho. Só que você não pode esperar isso acontecer. Entende? Você não pode deixar para que o vento te leve e foda-se. Vai atrás, principalmente hoje com o ChatGPT. A partir do momento que você recebe uma task, começa a tentar entender o lado daquela task. Pergunta para o ChatGPT, explica para ele. Se puder e não infringir os códigos de conduta da empresa, cola uma parte do código lá, pergunta pro sênior, volta com questões para ele, mapeia toda essa task, o contexto, para você começar a criar autoridade no lugar que você trabalha, entendeu? E, cara, quando você começa a pensar assim, você começa a evoluir numa velocidade muito rápido, entendeu? Então é importante que você
tome a agência da sua carreira. Não espere o sênior notar você, não espere a empresa te avaliar, não espera, tá? Se você gostou aqui, deixa um like, dê um comentário, fala aqui se você discordou de mim, tamo junto.